5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. A volta do Brasileirão 2025, com jogos importantes, clássicos, o Botafogo que enfrenta o Vasco e Botafogo lá no Mané Garrincha, amanhã às 18h30, o Flamengo, o Mengão, o Malvadão enfrenta o São Paulo no Maracanã às 16h30, o Fluminense só joga no meio de semana contra o Mirassol e no domingo tem a decisão também do Mundial de Clubes, a classificação, toda a rodada, você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 8 anos na Record, 8 anos na Bandeirantes, 4 anos lá na Rede Caracol de Comunicações dos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade, porque você sabe, aqui é muito mais esporte para você. Hoje um dia recheado de notícias, hoje uma sexta-feira realmente abençoada, com muitas informações, e eu já vou começar falando da rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, uma rodada muito importante, a volta do Campeonato Brasileiro, é a 13ª rodada, você já vai curtir aqui na telinha do Momento do Esporte, na Napa TV e também na TV Diversidade. Você está ali, ó. No sábado teremos o Vasco e o Botafogo, esse jogo no Mané Garrincha, o jogo a mando de campo do Vasco, botou lá para o Mané Garrincha às 18h30. Também teremos o Flamengo no Maracanã, às 16h30, enfrentando o São Paulo. Você vai saber tudo sobre esse jogo, sobre o clássico também. Teremos Internacional e Vitória, lá no Beira-Rio, às 16h30, isso tudo no sábado. Teremos na Fonte Nova, às 21h, o Bahia enfrentando o Atlético Mineiro. E agora vamos para os jogos de domingo. Domingo na Neoquímica você tem o Corinthians em crise contra o Bragantino. E lá do Mineirão, o Cruzeiro e o Grêmio. Vamos trocar agora a tela para o complemento da rodada, ainda no domingo, no Castelão, Fortaleza e Ceará. Que clássico, hein? Que clássico. Fortaleza acabou de tomar uma traulitada no Bahia. Fortaleza e Ceará. Segunda-feira, e teremos ainda no domingo, da Vila Belmiro, às 20h. Não, ou seja, é segunda-feira. Vamos passar para segunda-feira. Só tem mais um jogo, no domingo. Agora, segunda-feira, teremos no Alfredo Jaconi, às 20h. O Juventude contra o Sport. Na Vila Belmiro, são o Santos contra o Palmeiras. E Mirassol e Fluminense. Não sei se esse jogo vai ser confirmado, porque o Fluminense chegou praticamente agora, mas na tabela está marcando esse jogo para segunda-feira. Agora sim, você já está atualizado na rodada, já sabe onde o seu time vai jogar, qual o estádio, como vai jogar. Agora você vai ficar atualizado, porque aqui você não perde o lance, meu irmão. Agora você vai ficar atualizado na classificação do Campeonato Brasileiro. Joga na telinha aí. Olha só, coisa linda. Primeiro Flamengo, 24 pontos. Segundo Cruzeiro também 24. Terceiro Bragantino, 23. Quarto Palmeiras, 22. Quinto Bahia, 21. Sexto Fluminense, 20. Sétimo Atlético Mineiro, também 20. Oitavo Botafogo, 18. Nono Mirassol, 17. Décimo Corinthians, 16. Grêmio é o 11º também com 16, 12º Ceará com 15, 13º Vasco com 13, 14º o São Paulo com 12, 15º o Santos com 11, 16º Vitória também com 11. Aí vamos lá para a zona de rebaixamento, quem diria, hein? Internacional é o primeiro ali da zona de rebaixamento, é o 17º com 11, 18º Fortaleza, outra surpresa, né? O Fortaleza na zona de rebaixamento, está com 10 pontos, está muito mal o Fortaleza. O Juventude é o 19º com 8 e na lanterna, carregando a lanterninha ali, né, pesada, o Sport com apenas 3 pontinhos. Então você ficou rigorosamente atualizado, viu qual a colocação do seu clube, porque nós estávamos no Mundial de Clubes, né? Então agora você está rigorosamente atualizado. Ora, em vez de falarmos do clube do seu coração. Pois é, e eu começo falando, sabe quem?
do Botafogo. Botafogo nisso, produção. O Botafogo que enfrenta o Vasco da Gama lá no Mané Garrincha, este sábado amanhã às 18h30, e de técnico novo, né? Estamos aguardando aí, saiu o nome dele no boletim, mas pelo andar da carruagem, até as 4 horas da tarde deve sair e ele vai ser o técnico que vai dirigir o time do Botafogo contra o Vasco da Gama. É o filho do Carlo Ancelotti, é o David Ancelotti. Mas quem vai falar tudo sobre o Botafogo é ele. Vem de lá, Marcos Salles! Tudo bem? Grande abraço para você, para Tony De Luca, Aeros Love e Dani Nascimento. No Botafogo, o recém-contratado técnico David Ancelotti já foi a campo para poder treinar a equipe no dia de ontem, né? Ele que foi contratado na segunda-feira e na terça-feira foi conhecendo ali parte do elenco e no dia de ontem foi a campo para poder treinar a equipe, conhecer, né, o elenco botafoguense e começar a preparar a equipe. É claro que um treino só não dá ainda para ele fazer muita coisa, mas já tem logo um desafio. Vai viajar daqui a pouco para Brasília, onde amanhã às 18h30, no estádio Mané Garrincha, enfrenta a equipe do Vasco da Gama. Pouco tempo de treinamento, uma semana, já que os jogadores do Botafogo tiveram a folga após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e voltaram na segunda-feira, mas tiveram muito pouco tempo para treinar. E aí já tem esse clássico pela frente, tem que se superar e ir em busca da vitória, que é importante para a equipe do Botafogo, que visa ali chegar às primeiras colocações da tabela do Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Botafogo é o seguinte: John no gol, com o Vitinho, o Caio Pantaleão, o Barbosa e o Alex Telles. O meio campo com o Marlon Freitas, o Gregory, o Alan e o Savarino. No ataque, Arthur e Jean Cruz. Essa é a provável equipe do Botafogo para o clássico de amanhã, diante do Vasco. Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas informações do Botafogo. Você sabe que o cara só fez 3 treinos, né? Então, eu quero que a torcida do Botafogo tenha paciência, não queira cobrar logo de cara resultados maravilhosos, porque o cara só fez 3 treinos. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Agora, o Botafogo é o 8º colocado no campeonato com 18 pontos. Quer dizer, o Renato Paiva, que saiu do time, não deixou o time lá na rabeira, não. É o 8º colocado. Nós vamos para a 13ª rodada. E o John Textor, que deu uma declaração, por que ele mandou o Renato Paiva embora, porque ele disse o seguinte, que uma coisa é jogar com o PSG, que o Botafogo inclusive ganhou, e outra coisa é jogar com o Palmeiras. E ele queria que o time fosse todo para o ataque. Ele não admite que o Botafogo jogue atrás e tal. Essas foram as declarações bobas, né? O técnico que tem o time nas mãos, ele sabe quais são os jogadores que ele tem, o que ele pode fazer com o time. Mas o cara quer se meter. Eu também estou me lembrando aqui no passado do cidadão que era o todo-poderoso lá no Vasco, que também gostava de escalar o time. Não vou nem citar o nome porque Deus já levou ele. Então é o seguinte, ele está vendendo jogadores importantes, como negociou o Jair, zagueiraço de 20 anos, negociou o Igor de Jesus, e vai negociar mais, sabe por quê? Porque o Ryan, o Al Ryan, o Jorge de Jesus, assumiu agora, e já pediu, meu amigo, a contratação do Gregory. Mas já vai ser negociado, o cara vive de dinheiro, ele realmente está no vermelho, cheio de dívidas, precisa acertar. Então, eu acho que o torcedor do Botafogo, que endeusa o John Textor, tem que começar a olhar de forma diferente, né? Tem que começar a olhar de forma diferente, porque não é assim que a banda toca, não. Entendeu? Não é assim que a banda toca. O Botafogo é um clube associativo, né? Começa a vender jogadores importantes, o Botafogo tem que lembrar, é sempre bom te lembrar. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então, no mínimo, tem que fazer uma boa campanha no brasileiro, né? Ali visando a Libertadores já no próximo ano. O Botafogo está na Libertadores ainda, né? Está em todas as competições. Então, vamos lá. O time provável, eu não sei se vou repetir, não sei se o David, não sei se é David ou David, não sei qual é a pronúncia certa do nome dele, é o filho do Carlo Ancelotti, é o David Ancelotti.
Eu não sei se é ele que vai dirigir a equipe, tudo indica que sim, senão é o Cláudio Caçapa, que é o cara crachá, né? É o imediato. Né? Botafogo também está com preparador físico novo, claro que o treinador que chegou, assumir, colocou o pessoal de confiança dele. Então o time provável, vai estar aqui na telinha do Momento do Esporte. Tá ali, olha, John no gol, Vitinho, Caio Pantaleão, que não é o Pantaleão Pereira Peixoto, aquele lá do programa da Poderosa, né, do Chico Anísio, o Alexander Barbosa e o Alex Telles, aí tudo tranquilo. Marlon Freitas, Gregor e Savarino, tudo beleza. Aí tem Arthur em dose dupla, né? O Arthur e o Arthur Cabral, que é a nova contratação. Ainda tem um outro Joaquim também que está no banco. E o Alan, ou seja, ele vai continuar com 3 jogadores de marcação ali no meio, né? Porque, na verdade, o meio de campo vai ser o Marlon Freitas, o Gregor e o Alan, né? E vai deixar o Savarino na criação e os 2 Arthurs lá na frente. Então, esse é o time do Botafogo. Vou desejar toda a sorte do Botafogo, né? Para esse jogo, provável estreia do técnico David Anselmo. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina, o Vasco da Gama, que teve aí a semana, teve aí quanto que 20 dias de treinamento. O último jogo do Vasco contra o São Paulo, o Sapé Caiaia lá, do Urubis, 3-1 em cima do São Paulo, e vem com tudo, né? Tem nova contratação, mas provavelmente não vai jogar, porque o cara fez um treino só. O Fernando Diniz é um cara muito, sabe, equilibrado, ele já tem o time nas mãos, já tem o time. Hoje o torcedor vascaíno pode dizer, né? Tá na ponta da língua o time do Vasco. O Fernando Diniz hoje montou o time, mas quem vai dar tudo sobre o Vasco, quem vai falar tudo sobre o Vasco, é ele, que nem o sol cobre melhor o Vasco do que ele. Vem lá, Marcos Salles. Volto agora para falar do Vasco da Gama, adversário do Botafogo. O Vasco que teve um tempo maior para poder treinar e se preparar para esse confronto. O técnico de a gente volta dessa vez para poder falar do Vasco da Gama, adversário do Botafogo. O Vasco que teve bastante tempo para treinar. O técnico Fernando Diniz aproveitou esse tempo aí para poder observar bem o elenco, ver, né, as carências, inclusive, né, já citou ali onde o Vasco deve fazer investimentos de contratações. Inclusive, ontem à noite já chegou aí ao Rio de Janeiro o Thiago Mendes, indicação do Diniz. Hoje ele já se apresentou aí ao elenco do Vasco da Gama e o Vasco ainda está no mercado. O fato é que o Vasco tinha ali algumas ideias, mas vai ter que modificar um pouquinho essas ideias. Por quê? O Vasco estava em busca de um atacante de lado, pelo lado esquerdo, um ponta esquerda, e também um jogador, um meia, né, para dividir ali a responsabilidade com o Felipe Coutinho. Sendo que no treino de segunda-feira, o Adson acabou numa dividida sofrendo uma fratura na tíbia da frente. Volto agora para falar do Vasco da Gama, adversário do Botafogo. O Vasco que teve um tempo maior para poder treinar e se preparar para esse confronto. O técnico de Diniz gostou muito essa intertemporada que o Vasco acabou fazendo. Teve férias para os jogadores, depois eles voltaram, teve treino técnico, treino físico, e o Botafogo, né, não teve esse tempo para poder se preparar, teve somente uma semana. Então, de repente, o Vasco pode levar uma certa vantagem no confronto por causa disso. E o técnico tem ainda algumas boas notícias. A primeira, o Felipe Coutinho, que renovou com o Vasco e foi julgado, ele pegou um jogo de suspensão que ele já cumpriu, ou seja, está liberado para poder enfrentar a equipe do Botafogo. O nome dele já saiu no vídeo, assim como a renovação do contrato do goleiro, o Léo Jardim. O Vasco apresentou essa semana o Thiago Mendes, volante, foi um pedido do próprio Fernando Diniz. O Vasco está no mercado, agora que abriu a janela, em busca de reforço para o ataque e também para o setor de meio campo. Enquanto isso, tem aí, né, o início do Campeonato Brasileiro, o reinício do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo aí de clubes da FIFA, e tem, né, o confronto direto com a equipe do Botafogo, aí um clássico regional. E o Botafogo, né, é um time que vem bem, apesar de vai vir desfalcado, mas é um time muito forte. Então o Vasco vai ter que, né, suar muito para poder conseguir conquistar os 3 pontos. A possível escalação do Vasco é o seguinte: Léo Jardim com Paulo Henrique, João Vitor e o Lucas Oliveira com o Lucas Piton no lado esquerdo. O Hugo Moura com o Tietê, o Felipe Coutinho, né, e no ataque o Verratti
com o Ryan e também o Nuno Moreira, a possível escalação do Vasco da Gama. Napoleão. Valeu demais. Esse é o Marcos Salles. Chegou e tititi, falou tudo sobre o Machão da Gama. Olha, Marcos Salles está coberto de razão. O Vasco continua tentando arrumar um parceiro, né, para poder pintar a grana. É de conhecimento de todos que o Vasco não tem grana. O Vasco tá duro que nem um coco, como sempre fala o meu amigo Luiz Velho. Duro que nem um coco, né? Mas está fazendo aí das tripas corações, né? Tá tentando aí viabilizar para não atrasar salário, que é o mais importante, né? O cara profissional, ele vai, ele trabalha, por exemplo, o Memphis, pai, botou a boca no mundo. O Corinthians está endividado, está devendo salário dos jogadores, está uma crise danada lá em São Paulo. E não é de forma diferente. O jogador vem iludido, vem para o clube, por exemplo, o Vasco contratou agora um jogador espetacular, que é o Thiago Mendes, jogador de altíssima qualidade. Então o cara quer ganhar o seu salário tranquilamente, né? Quer que seja, o mês tenha 30 dias, não 60, 90, 120, o mês tem só 30 dias, pô, pelo amor de Deus. Então isso aí, o Pedrinho já foi jogador, ele sabe, ele já sofreu na pele o que é negócio de atraso de pagamento. Então a preocupação principal do presidente do Vasco é não ter que atrasar salário de jogador. Isso até é um pedido do técnico Fernando Diniz. O Vasco é o 13º colocado no campeonato com 13 pontos. 13º, então precisa reagir. E pelo andar da carruagem, pelo pique da remada, o Vasco está reagindo, porque, ganhou do São Paulo lá, cara, no Morumbi, 3-1, foi um chocolate, poderia ter sido muito mais, né? E agora já vai fazer o seu primeiro clássico, né? O clássico carioca, vai enfrentar o Botafogo lá no Mané Garrincha. Aí o torcedor vascaíno, por que não joga aqui? Cara, o Vasco precisa de grana, gente. Esse jogo foi vendido, entrou uma grana boa, que talvez esse dinheiro que entrou nos cofres do Vasco, talvez não seria o suficiente se fosse o jogo de São Januário. Talvez não desse essa renda toda. E o Vasco precisa vender mesmo, precisa vender mais jogos para fazer dinheiro, para poder pagar, cumprir os seus compromissos. Então, repito, Vasco e Botafogo, atenção, torcida vascaína. Olha, eu trabalhei em Brasília, né? Lá em Brasília é assim, parelha. Vasco e Flamengo são as maiores torcidas lá em Brasília. Com certeza vai encher o estádio. Botafogo também tem muitos torcedores, vai dar uma renda muito boa, vai dar muita gente, né? Eu acho que os 60%, 65% do Vasco, né? O time já está definido, o Marcos Salles falou, eu vou repetir aqui, vou botar na telinha para o torcedor vascaíno decorar. É o mesmo, está na boca do torcedor, pela primeira vez, né? O torcedor já sabe de cor salteado o time, é o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Lucas Freitas, João Vitor e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Tietê e Felipe Coutinho, Ryan, Verrete e o Nuno Moreira. O time do Vasco todo mundo já sabe, está na boca, está na boca do torcedor. Vou desejar toda a sorte, que o jogo seja muito bom, que o jogo não tenha violência e que, como falava sempre o saudoso Mário Jorge Lobo da Galo, que vença o melhor. Aliás, ele falava que empate o melhor, mas o certo é que vença o melhor. Saindo do clássico, né? Já soube tudo sobre o clássico, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco. O nosso querido Marcos Salles esmiuçou todos os detalhes. Agora vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube Regata do Flamengo. O Flamengo volta a campo amanhã. E olha, vamos torcer para que a raça rubro-negra, que tinha sido punida, volte, já tinha sido liberada, que volte amanhã, né? Amanhã a expectativa do público maravilhoso do Maracanã. O Flamengo, que é o líder do campeonato, primeiro colocado com 24 pontos, tem um jogo a menos. Sempre é bom te lembrar, o Flamengo tem um jogo a menos. Então, ele só participou de 11 rodadas. Os outros todos participaram de 12. Então, enfrenta o São Paulo amanhã. Antes de falarmos do Flamengo, eu vou falar um pouquinho aqui do São Paulo, porque o São Paulo, meus amigos, vem todo retrancado, hein? Daqui a pouco eu vou falar o time provável do São Paulo, que os meus amigos lá da Bandeirante de São Paulo, na qual eu estive 8 anos, né, me passaram. Vem de técnico novo, né? O São Paulo vem de técnico novo, agora é o Crespo, né? É o novo técnico do São Paulo, ele está no lugar do Zubeldia, que foi demitido. Então é o seguinte, ele vai vir com
3 zagueiros, 4 jogadores do meio de campo e apenas o André lá na frente. Bem fechadinho mesmo o time do São Paulo, né? O Hernan Crespo não é bobo nem nada, não vai sair igual o louco para cima do Flamengo, que sabe que o Flamengo faz marcação em cima, faz uma marcação bem fechada. Eu vou logo até falar o time do São Paulo, para depois entrar no time do Flamengo. É o Rafael no gol, o Arboleda, zagueiro, Alan Franco, zagueiro, Sabino, zagueiro. O César que é ala, o Alisson é ala, o Marcos, volante, Bobadilha, volante, o Enzo Dias, meia, o Oscar, também meia, e o André Santos lá na frente. Então, um monte de... tá fechadinho, né? Aí ele vai colocar como opção lá atrás, depois, talvez o Luciano, eu não sei se o Lucas já está recuperado, isso não foi passado, mas uma coisa é certa, Felipe Luiz, o time do São Paulo, você não viu ainda, o time do São Paulo treinado pelo Hernan Crespo, porque vai ser o primeiro jogo dele, então tem que ter cuidado, vão jogar todo atrás, tentando os contra-ataques, tá? Tem um garoto lá que é velocista, né? E vai sair com velocidade, né? Quem vai puxar esse contra-ataque é o Oscar. Bom, vou voltar a falar do Flamengo, que a nação rubro-negra está aguardando, tem muitas notícias do Flamengo. Primeiro falar sobre o treino, né? O Flamengo conclui hoje os preparativos para o jogo de amanhã, jogo importantíssimo para o Flamengo, jogo muito importante para o Flamengo. E a dúvida ali sempre da meiuca, né? O Flamengo perdeu 2 jogadores, perdeu o Gerson, foi vendido ao Zenit, e perdeu também o Pulgar, inclusive está se tratando lá no Chile. Ele pediu ao Flamengo que fosse atendido pelos médicos lá do ex-clube dele. O Flamengo mandou uma equipe para lá também, para cuidar com todo o carinho do Pulgar, que é um jogador muito importante para o esquema do Felipe Luiz, então está em tratamento. E ele tem algumas opções, né? Ali para a meiuca, tem o Everton Araújo, tem o Alan, mas tudo indica, né, que ele deva recuar o Jorginho para a cabeça de área, porque o Jorginho é um jogador que tanto joga bem como o primeiro e segundo volante. Ele tem essa boa opção para o técnico Felipe Luiz, né? Felipe Luiz já está conversando para renovar o contrato. Eu nunca deixo que a nação rubro-negra esqueça que ele tem contrato até dezembro. Ele tranquilamente já poderia ter assinado um pré-contrato, porque já é direito. Então, ele está aguardando, deve sentar essa semana, depois do jogo contra o São Paulo, para renovar o seu contrato. Para não chegar um outro clube aí e querer tirar o Felipe Luiz do Flamengo, aí seria um caos, né? O Flamengo está em todas as competições, né? Foi eliminado lá do Mundial de Clube, vai disputar aqui Libertadores, está disputando Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, todas as competições. E tem que lembrar que o Flamengo é o atual campeão carioca, né? Felipe Luiz já conquistou 3 títulos aí, é o cara que está muito bem, mudou a cara do Flamengo. O Flamengo hoje joga do jeito que o torcedor rubro-negro gosta, para frente, marcando em cima. Então, não podemos nem pensar em perder agora o Felipe Luiz, né? Ainda sobre reforços, antes de falar sobre o time, o Flamengo continua aí batalhando atrás de reforços, né? Alguns jogadores foram oferecidos ao Flamengo, agora todo mundo quer oferecer jogador ao Flamengo, tá? Porque o Flamengo está com grana, vendeu o Gerson, vendeu outros jogadores aí, a caixa está cheia, mas devagar com a dor que o santo é de barro. Vamos devagar porque o Carrascal, repito, o Flamengo tinha acertado em 12 milhões de euros. Aí o Dinamo de Moscou agora quer 15. É brincadeira, né? É brincadeira esses caras. O Flamengo botou 25 milhões na caixa, mas pode botar mais 25. Porque a Roma agora é oficial. Ofereceu 20 milhões, né, pelo Wesley. O Flamengo não. É sempre assim, gente. Essa é a primeira proposta, vem uma proposta, aí a diretoria analisa, aí o Flamengo mandou uma contraproposta pedindo 25 milhões para poder chegar, né? Porque se eles também foram malandro. Se eles chegam com 25, o Flamengo vai pedir 30, né? Nunca aceita logo de cara o que o cara está oferecendo. Isso é negócio, é business, entendeu? Então, o Flamengo respondeu que quer 25 e provavelmente a Roma vai ficar com o jogador porque é o pedido do treinador lá. O treinador já tinha feito esse pedido antes, quando ele estava na Atalanta. Então, com certeza, o Wesley vai ser vendido. Agora eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, saindo o Wesley,
Aí só vai ficar com o Varela e com o Danilo. Mas o Danilo está jogando de zagueiro. O Flamengo vai precisar de um lateral direito. O Flamengo está de olho aí no outro jogador, né, que também não é grande destaque, que joga na MSL, lá dos Estados Unidos. Né. Aí já estão querendo comparar o garoto com o Luiz Araújo. Pelo amor de Deus, parem de comparações. Parem com esse negócio de comparações. Né. Segundo o José Boto, que é um jogador extraordinário, o Felipe Luiz pediu o jogador velocista. Tanto que joga pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o Michael deve voltar lá para o mundo árabe. Já está na cara, que vai comprar um jogador da mesma posição do Michael, então deve vender o Michael. O Flamengo tem velocistas. O Cebolinha, tem o Michael, tem o Plata, tem o Luiz, todos jogadores que são rápidos, né? E então, pô. Outra boa notícia para a torcida do Flamengo é que os representantes do Alacian já vão sentar com a diretoria do Flamengo para renovar o contrato do garoto. E tem algumas propostas aí, né? Não assim oficiais, mas tem propostas já chegando, empresários fazendo sondagem, né? O garoto tem só 20 anos, então é bom se prevenir. O Flamengo já vai renovar, vai aumentar um pouquinho a multa para poder ganhar um troco. Eu acho que não é o momento do Alacian sair do Flamengo. Esse garoto vai dar muito caldo, muito caldo. Então vamos lá, gente. O Flamengo, repito, enfrenta o São Paulo amanhã e lugar de rubro-negro é do Maracanã. 16h30, a torcida com certeza vai comparecer, porque está com saudade do time, o time estava lá nos Estados Unidos, a torcida está com saudade. Eu calculo aí, no mínimo, por baixo, 50 mil torcedores. Pode ser muito mais, mas eu calculo aí 50 mil torcedores, né? Porque vão voltar as torcidas organizadas, vai ser uma grande festa e, com certeza, o Flamengo vai responder em campo. Agora sim, vou pedir o time provável do Flamengo. Não é o time, é o time que nós estamos achando que o Felipe só divulga o time uma hora antes de entrar em campo. Então, o time provável, esse aí, gente. É o Rossi no gol, o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro, o Jorginho recuado para o lugar do Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, o Plata, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Por quê? Porque o Luiz Araújo joga fechando também e o Bruno Henrique está em melhores condições do que o Pedro. Eu se fosse o treinador, escalaria o Pedro, né? Mas a tendência é que o Bruno Henrique comece o jogo. Entendeu? Repetindo, Flamengo e São Paulo, amanhã, Maracanã, 16h30. Vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense que já vai voltar ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense que tem muitas notícias, muitos times querendo Arias. A diretoria do Fluminense está tentando renovar o contrato do Arias e o Arias já demonstrou que ele quer sair. Então, o doutor Mário Bittencourt está numa encruzilhada. Ele não sabe o que fazer, ele precisa renovar o contrato, mas já tem uma proposta do Wolverhampton, né? É um clube grande, deve chegar aí com uma grana violenta, 12 milhões de euros, para você ver como é que são as coisas, né? O Arias veio praticamente de graça da Colômbia, como um machado do Fluminense. E hoje é o grande jogador do Fluminense, né? Tem, não só esse time, não, tem outros querendo ele. Então, meus amigos, o presidente vai ter que dar um jeito aí. Uma coisa é quando o jogador quer ficar, outra coisa é quando o jogador quer sair. Ele não vai deixar o jogador insatisfeito. Até como prêmio para o Arias, que tantos vem se dedicou ao Fluminense, o cara veste a camisa mesmo, é um guerreiro. Né? Para mim, na minha opinião, o melhor jogador do Fluminense. Né? Ele e o Fábio. E um pouquinho do Martinelli. Então vamos aguardar ali. O Fluminense só joga no meio da semana contra o Mirassol. Vamos esperar que o Fluminense volte bem, fez uma campanha maravilhosa no Mundial, né? Mundial de Clubes, vamos voltar, esperar para que o Fluminense volte muito bem no Campeonato Brasileiro, onde está na 6ª colocação. Olha, antes de fechar o programa, você sabe que hoje é sexta-feira, é o dia do quem é quem. Eu vou pedir aí para a produção botar os jogos da 13ª rodada, ali olha, vamos lá. Sábado, grande clássico do Mané Garrincha, Vasco e Botafogo, empate, 1-1. Sábado, Maracanã, Flamengo e São Paulo, 2-1, Negão. Sábado, Beira-Rio,
Internacional e Vitória, vai dar um empate também, que Internacional está na zona de rebaixamento, Vitória também, deve ser 1-1, 0-0, empate. Né? Aí vem Arena Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro. 2-1 Bahia, com certeza. Agora vamos para domingo. Neoquímica, Corinthians e Bragantino, 1-0 Bragantino. Domingo, Mineirão, Cruzeiro e Grêmio. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Vai dar empate. Teremos ainda domingo, no Castelão, Fortaleza e Ceará. Clássico sensacional, né? Meu irmão. Eu acho que vai dar Ceará. 2-1 Ceará. O Ceará está no melhor momento. Né? Aí vou para segunda-feira. Alfredo Jaconi. Jogo dos desesperados. Juventude e Sport. Sport é a lanterna do campeonato. Juventude não perde esse jogo não. 2-0 Juventude. Segunda-feira, Vila Belmiro. Santos e Palmeiras. Eu acho que vai dar empate também. E a volta do Neymar. De repente, empate com tendência para que o Santos vença essa partida. E Mirassol e Fluminense, só Deus sabe quando, não sei se vai ser segunda, terça ou quarta, a tabela está dizendo que é segunda. Vai dar Mirassol, 1-0 Mirassol. Curtiram? Então, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, está ali, ó. É o canal secundário da Napa TV, Momento do Esporte, Napa TV. Muita gente se encontra comigo, com o Tony de Luca. Olha, eu estou assistindo o programa, mas não se inscreve no canal. Por favor, nos ajude. Ajude, não paga absolutamente nada, ok? Bom final de semana para todos. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Napa TV, TV Diversidade, aqui você sabe que você vê tudo que você quer ver de esporte. Momento do Esporte e o início de uma grande amizade. Até segunda, se Deus quiser. Tchau!